bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aqui só um minuto, pá, só um minuto. Está frio. Porque está frio e o objetivo nem é tanto aqui, é mais além, mas depois o Lúcio dirá. Vou só fazer um pouco o enquadramento, por um lado, da viagem de hoje e do percurso que estamos a fazer. Portanto, o título da viagem é Calcanhar do Mundo, não é? Entre margens e fronteiras do interior profundo. Calcanhar do mundo porque nós vamos para uma área, para um território que é praticamente vazio. Digamos, mal a comparado, mas a tradução um pouco para aqui, para os nossos colegas brasileiros, é um pouco quase como um sertão, verde, mas um sertão, não é? É uma área que podemos considerar um pouco quase marginal, mas marginal no sentido que é um enclave, é algo que fica aqui, digamos, uma terra quase de ninguém, aqui neste interior de Portugal. Portanto, nós temos, para interpretar o país, nós temos duas fronteiras fundamentais, não é? Uma que divide o litoral do interior, e nós, Coimbra, podemos considerar no litoral, mas assim que saímos de Coimbra, nós mergulhamos numa outra realidade. Saímos do centro da cidade e passamos para a periferia. A estrada que fizemos, vimos que em contrafluxo ia muito trânsito, não é? Ou seja, aquelas aldeias estão dentro da bacia de emprego de Coimbra e fazem a pendularidade do campo para a cidade, não é? E fizemos digamos, dois tipos de estrada que fazem a ligação do litoral ao interior. A estrada 17, que era a antiga estrada da Beira, era a ligação no centro entre o litoral de Portugal, Coimbra, a Guarda, mas era também a ligação à Europa, que depois com os novos traçados se deslocalizou um pouco mais para norte, mas também, digamos, uma outra via, que era a via de caminho de ferro, que era anunciada para seguir aqui ao longo da serra, desta linha de serra, mas o Lúcio depois falará sobre isso, e que chegou a Serpins e que ficou interrompida. Portanto, basicamente é este interior profundo onde nós vamos mergulhar, a fronteira que é marcada do ponto de vista físico de uma forma muito vincada, o Lúcio falará sobre isso. Vamos ter depois o terminar do dia numa outra fronteira que separa o Portugal do Norte do Portugal do Sul, mas depois falaremos mais adiante. Era basicamente um pouco para enquadrar aqui a realidade onde nós vamos entrar. E, portanto, Lúcio. Bom dia a todos, eu penso que cumprimentei toda a gente, mas para aqueles que não cumprimentei, bom dia. Nós estamos, de facto, numa área muito particular do território nacional, e uma parte dessa particularidade vem também da natureza, vem também da geologia e da geomorfologia, e depois associados da própria cobertura vegetal e de alguns problemas que estão depois com eles associados, como é a questão dos incêndios florestais. Eu gostava de chamar a vossa atenção, assim, em termos muito gerais, e falando sobretudo para os colegas brasileiros que não conhecem assim tão bem o território nacional em termos de geologia e em termos de geomorfologia. Nós, em regra, para o nosso território, definimos três grandes unidades geomorfológicas, ou, se quisermos, três grandes unidades estruturais: o maciço antigo ibérico, entre aspas, o cristalino, embora não corresponda exatamente a isso, portanto, as rochas paleozoicas e antepaleozoicas, a bacia lusitânica ou lusitaniana, a orla mesocenozoica ocidental, com materiais já do Mesozoico e do Cenozoico, e depois, mais a sul, não representadas nesta parte do mapa, a bacia terciária do Tejo e do Sado. Ora bem, aquilo que nos interessa tem que ver sobretudo com
o maciço antigo ibérico, que corresponde, digamos assim, à parte mais ocidental do chamado maciço hispérico, que é, digamos, o esqueleto da Ibéria, o esqueleto da Península Ibérica. É constituído essencialmente por rochas metamórficas, por xistos, o célebre complexo xisto-grauváquico ordovícico, por quartzitos, que são ordovícicos essencialmente, e também por granitos. Aqui no mapa, mesmo visto à distância, os verdes correspondem aos xistos, os verdes escuros, estes alinhamentos, sensivelmente direção noroeste-sudeste, correspondem aos alinhamentos quartzitos. Os quartzitos estão aqui mesmo na nossa frente e nós, se olharmos para eles, podemos vê-los, bancadas espessas de rochas muito metamorfizadas e significativamente duras ao ponto de se manifestarem depois na paisagem. E depois temos para Oriente, então, os granitos com uma paisagem completamente diferente. A paisagem dos xistos é uma paisagem de relevos adoçados, de relevos suavizados, de relevos não muito agressivos. Os quartzitos marcam-se essencialmente através de cristas e nós vamos ter a oportunidade de as ver ao longo deste trajeto. A particularidade do percurso que vamos fazer, Coimbra fica sensivelmente aqui, Coimbra fica sensivelmente aqui, nós vamos agora em direção ao Fundão e depois do Fundão vamos em direção à Guarda. Ora bem, esta primeira parte, a parte da manhã, vai ser feita essencialmente nos xistos e nos quartzitos. E é uma paisagem relativamente monótona pela topografia, uma topografia arredondada, como disse, é uma paisagem monótona pela cobertura vegetal, poucos pinheiros, alguns eucaliptos e basicamente isso, e muito pouca agricultura, porque agora, a partir do momento em que deixamos serpins, como dizia o Rui, passamos um pouco para um Portugal do abandono, um Portugal em perda, um Portugal de baixa densidade demográfica, de baixa densidade económica, de baixa densidade produtiva, de baixa densidade total. Isso é uma questão que é muito interessante discutir, que eu não vou fazê-lo porque não sei. Do ponto de vista ainda da geologia e da geomorfologia, e antes de passarmos depois para o outro mirador, que é mais interessante e onde podemos discutir as coisas com mais pormenor, nós temos dois grandes motivos geomorfológicos nesta área. Um dos motivos tem que ver com os aplanamentos. Se nós olharmos à nossa volta, nós vemos que a topografia é muito movimentada, mas basicamente em todo lado é tudo plano lá em cima, é tudo plano a diferentes níveis, a diferentes cotas. É como se tivesse aqui havido e houve uma grande superfície de aplanamento, aquilo que nós chamamos a superfície de aplanamento pré-triássica, que tem uma expressão fabulosa em toda a Espanha, é a meseta, a célebre meseta. Superfície essa que foi depois deslocada nos movimentos ditos alpinos, para simplificar, já do Miocénico e do Pliocénico, portanto, há 10, 15 milhões de anos para cá, que levantaram os Alpes, quando a Europa bateu na África, ou a África bateu na Europa, e que deram origem, portanto, a estas movimentações de relevo. E aqui a principal, em continuação daquilo que vem de Espanha, naturalmente, é a Cordilheira Central. A Cordilheira Central, na parte portuguesa, corresponde às Serras da Estrela, quase 2.000 metros, Serra do Açor, cerca de 1.300 metros, e Serra da Lousã, portanto, cerca de 1.200 metros. Portanto, vai havendo um abatimento progressivo à medida que vamos caminhando de noroeste para sudeste. E ao longo desta Cordilheira Central, ao longo desta serrania, que começa por ser de quartzito, começa por ser de granito na Serra da Estrela e depois passa a ser de xisto na Serra do Açor e na Serra da Lousã, ao longo, ou digamos assim, na bordadura destes levantamentos,
poderíamos chamar um horst se fosse uma tectónica extensiva, mas como é uma tectónica compressiva, talvez esta expressão não seja bem apropriada, mas de qualquer maneira é uma escadaria tectónica muito bem vincada, e esta escadaria tectónica marca-se depois na bordadura da serra por abatimentos significativos que dão origem a bacias tectónicas, onde ficaram conservados os sedimentos que contam esta história toda. E os sedimentos que contam esta história toda são essencialmente de dois tipos e estão acumulados na bacia da Lausanne. Vê-se daí que estão aqui umas cores. Isto é a grande falha da Cordilheira Central, portanto isto seria a Serra da Estrela, a Serra do Açor, a Serra da Lausanne, mais ou menos. Existe aqui uma bacia, que é a bacia de Lausanne-Arganil, onde nós estamos neste momento na bordadura dessa bacia, e essa bacia tem um conjunto de depósitos muito interessantes. Nós não vamos, quer dizer, poderíamos ver se andássemos aqui à volta, aliás, quando começámos a subir, víamos uma parte desses depósitos, e temos essencialmente dois grandes grupos de depósitos. Isto é importante para depois percebermos o que vamos ver além. Dois grandes grupos de depósitos, uns que são os depósitos do grupo de Bussaco. Bussaco é uma serra que fica a norte de Coimbra. Os depósitos do grupo de Bussaco são o quê? São depósitos areníticos, finos, areias consolidadas, com dimensões no máximo dos máximos da ordem dos meio centímetro, 1 centímetro, portanto da ordem dos milímetros e eventualmente dos centímetros, que testemunham um relevo relativamente plano. Portanto, não havia grande relevo, porque se houvesse grande relevo havia, efetivamente, não propriamente arenitos, mas conglomerados, rochas mais com uma granulometria mais elevada. Perdão. Esse grupo, portanto, são vários depósitos, não vale a pena também estar agora a ir muito por aqui, mas vêm desde o Cretácico inferior até ao Eocénico, às arcoses de cógeno eocénico. E depois há um outro grupo de depósitos, que são os depósitos do grupo de Sacões, onde estamos, praticamente, estão aqui atrás de nós. Esses depósitos do grupo de Sacões, não se vêem, são os depósitos posteriores ao levantamento da serra, ao levantamento da Cordilheira Central. E então, em vez de ser depósitos de arenitos, são depósitos de matacões, de calhaus, que têm, por vezes, 1 metro cúbico, que têm, por vezes, 4 ou 5 metros cúbicos, que podem ter dimensões semelhantes, portanto, a este sítio onde estamos. Coisas mesmo absolutamente majestosas, digamos assim. Porquê? Porque resultam da erosão da serra acabadinha de levantar em condições climáticas sertanejas, em condições climáticas de um clima semiárido, com chuvadas muito concentradas, etc., etc., o que permite este tipo de acumulação. Essas acumulações são aqui significativas, aqui no sítio onde estamos não, porque estamos em cima dos quartzitos, mas imediatamente atrás podem ter 200, 300 metros de espessura, e estão de um lado e estão do outro. Lá ao fundo, na névoa, temos temos também um trapézio ali, uma secção aplanada que corresponde a Santa Quitéria, e penso que corresponde a Santa Quitéria, não tenho a certeza, não sei se Santa Quitéria é aquilo, se é este que está aqui mais próximo, mas depois já vamos ver no mapa, penso que é naquela direção, e portanto é assim que nós chegamos ao Quaternário, é assim que nós chegamos ao início da paisagem nossa contemporânea, que é uma paisagem essencialmente quaternária, embora tenha esta história toda aqui por trás que eu estava a contar assim desta forma mais ou menos arvesada. E então o que é que acontece? É sobre estes leques que são muito característicos em Espanha, aliás em Espanha, é de Espanha até inclusivamente que veio o nome, Arranhas, a célebre Ranhas de Toledo, por exemplo, que estão ao lado, portanto, que estão no Piemonte, que estão no sopé da Cordilheira Central, e é sobre isso que os rios se vão encaixar e que vão criar, digamos, a morfologia nossa contemporânea. Para vermos isso, temos que ir ali, ao outro lado. Entretanto, para não estar a falar lá muito mais sobre isto, queria só chamar a vossa atenção para um aspecto muito interessante e que está neste momento a criar alguma polémica em Portugal, pelo menos
nos académicos, se calhar menos polémica nas pessoas que não estão muito preocupadas com a parte, que não são muito ligadas às questões científicas mais puras, etc, etc, que tem a ver com os passadiços. Aliás, nós só estamos aqui por causa dos passadiços. O impacto visual que tem na paisagem, que quando nós pomos do lado da balança, quando pomos nos dois pratos da balança, o impacto visual e o que se perde em termos de paisagem e a facilidade de caminhar e de chegar mais perto e tirar melhores fotografias, uns vão para um lado, outros vão para o outro. O que é facto é que neste momento em Portugal, e acho que um pouco também por outros sítios, isto entrou na moda. Não há sítio nenhum onde não haja coisas destas, com todas as vantagens e todos os inconvenientes. Aqui tem a vantagem, nós depois podemos, quer dizer, não podemos porque temos que ir andando, mas vamos só parar ali do outro lado para vermos agora, fazer um zoom e ver as coisas mais em pormenor e depois, se pudermos, podem... Pero eso es para... Vamos a ver, esa discusión también la hay en España, seguro que la hay en todas partes. Es la conversión del territorio en moneda de cambio. Portanto, nós já nos aproximamos um pouco da paisagem que estamos a ver. Opa, linda menina, obrigada, desculpe. Então, a Senhora da Candosa fica... estou velho, pá. A Senhora da Candosa fica aqui. Este rio é o Rio Ceira, na sua parte superior. Os quartzitos estão aqui à nossa frente e os tais depósitos de que eu falava, que eram os tais depósitos que testemunham o levantamento da Cordilheira Central, particularmente os depósitos do tal grupo de sacões, são estes que estão aqui a tons amarelo, desde laranja, amarelo, castanho claro, etc, etc. Do lado de cá do rio, portanto, a sul temos os montes de Sacões e do Carvalhal e a norte temos Santa Quitéria, já aqui mesmo na bordadura do mapa, aliás, praticamente desaparece. Santa Quitéria é este pedaço que está ali a fechar-nos o horizonte mesmo na frente, com esta forma perfeitamente trapezoidal. Forma trapezoidal porquê? Porque na saída da Cordilheira Central, os glacis, entre aspas, os derrames de Piemonte, portanto, muito pouco inclinados para jusante, e depois a rede hidrográfica encaixa-se e vai cortando e vai ficando, vemos só, digamos assim, a parte do patamar. Ora, então, o que é que temos aqui? Temos os quartzitos, já podemos arrumar isto, já não é preciso. Temos os quartzitos numa parte abaixada, porque a Cordilheira Central está aqui e os quartzitos estão aqui, e depois esta é a parte levantada, esta é a parte abaixada, e na parte baixa nós temos aqui o afloramento que estamos a ver, este afloramento aqui, este afloramento de quartzitos, que vem na mesma linha, que vem na mesma orientação, mas é só aqui, só se vê um bocadinho. E então este bocadinho aqui está, quando se faz o encaixe da rede hidrográfica, naturalmente que o rio tem mais dificuldade em passar os quartzitos do que em encaixar-se nos xistos, que estão a montante e que estão a jusante, portanto, desculpem, esta dificuldade de encaixe do rio faz com que a montante haja, digamos assim, excesso de energia, se quisermos, para a chamada erosão lateral, e portanto o rio vai alargando-se o val, etc, etc, e dá-nos uma topografia semelhante a esta que nós temos aqui. Portanto, um vale muito encaixado, que é o chamado Cabril do Ceira, e depois para montante esta várzea imensa, que é o resultado da dificuldade erosiva
no atravessamento desta crista quartzítica. Isto é um fenómeno geomorfológico também muito típico desta região de Portugal. Há muitas outras situações mais simpáticas, mais bonitas, mais interessantes que esta. Por exemplo, as célebres portas do Ródão no Rio Tejo. Logo um bocadinho a norte, no Rio Ocreza, temos a mesma coisa. E aqui voltamos a ter uma coisa semelhante. E há a Livraria de Mondego, em Penacova. Portanto, são vários os casos deste tipo de topografia ou deste tipo de geomorfologia associada ao atravessamento das cristas quartzíticas. Por várias razões e mais algumas. Agora, vivemos tempos também, como dizia o professor Valentim, não é só de mercantilização da natureza, é também agora numa outra perspectiva, de valorização cultural da natureza, de valorização estética da natureza, de valorização turística da natureza. Para vender. Para vender não é só chegar e vender, é preciso. Agora estou a brincar, mas estou a falar a sério. Também. E então, a Senhora da Candosa pode, de certa forma, constituir-se como um geossítio, como agora se diz, ou como um elemento de geopatrimonial, ou um elemento de patrimonialização da geologia, da geomorfologia, etc, etc. E portanto, este será um dos geossítios aqui do nosso centro de Portugal, por causa da geologia e por causa particularmente deste conjunto sedimentar, que é muito interessante, porque visto, por exemplo, esta escala, tudo isto que está aqui a verde são os depósitos pré-levantamento, tudo o que está aqui amarelo são os depósitos pós-levantamento e nós podemos vê-los, por exemplo, agora quando começarmos a descer o autocarro, a descer este morro com o autocarro, se olharmos para a beira da estrada vemos estes depósitos. Depois, do ponto de vista geomorfológico, esta garganta e este alargamento, e até do ponto de vista cultural. Eu estava a contar aqui à professora Dirce Garay a história, mas eu não tenho jeito para contar histórias, sobretudo para contar histórias, bem, desculpem, já ia dizer tolices, não sei contar histórias a mulheres bonitas, mas Como se chama o rio? Ceira. É o rio Ceira e o afluente que é o rio Sótão. E então, até do ponto de vista cultural, existe aqui uma lenda que tem que ver com esta capela, que aqui está, portanto, que é a Capela da Senhora da Candosa, e a lenda é uma lenda interessante, porque junta a geologia e junta a geomorfologia com as coisas naturalmente da religião e da história de Portugal, sobretudo daqueles períodos da história de Portugal que nos perturbam mais um bocadinho e que têm a ser um bocadinho exorcizados através depois destas lendas. Então, a lenda está descrita, está ali escrita numa pedra, ali. E então, por isso é que fizeram os passadiços, que é para a gente chegar ao pé da lenda. E então a lenda é mais ou menos assim, eu vou contar depressa porque não sei contar devagar. Conta. Idade Média, no tempo que os mouros andavam aqui em Portugal e em Espanha, no tempo dela Andaluz, havia um cristão mouro. Não há só os cristãos novos, há também os cristãos mouros. Era um mouro convertido, que era dono destas terras, que eram terras de várzea, terras de boa agricultura, terras de boa caça, terras de boa pesca, terras onde se fazia uma coisa que os romanos começaram a fazer muito aqui em Portugal, particularmente na Bacia do Tejo, mas também aqui, que era a exploração do ouro nas aluviões e nos terraços do rio, e portanto o mouro cristão, ou o cristão mouro, era um homem bem sucedido da vida, as coisas corriam-lhe bem, etc, etc, e isso criou naturalmente inveja na comunidade mourisca aqui da região. E os outros mouros, que viviam por aí fora, andavam cheios de raiva do senhor, e então resolveram pregar uma partida e vieram aqui para o Cabril, arranjaram uns homens, juntaram-se todos, tinham um encarregado e tal, e começaram a pôr pedrinhas e começaram a fazer ali uma muralha para que a água não se escoasse e para que a água inundasse, digamos, as terras de várzea e, consequentemente, criasse dificuldades
ao homem e acabasse por levá-lo à morte, digamos assim. Epá, mas passado para aí 8 dias, 15 dias, 20 dias, o homem estava todo feliz da vida, pá, porque já a muralha já ia ali a meio, mas de repente ao dia de manhã a muralha desapareceu, as pedras caíram todas, o rio continuou a passar, era verão como agora, pá, aí aquela aguita que ali está em baixo, como é que aquilo foi para baixo, etc, etc. Epá, pronto. E depois a história repete-se uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que o encarregado sonhou com uma senhora montada num burrico, que durante a noite chegava ali, andava ali com o burrico e estava às pedras abaixo. E sonhou e veio e encontrou a senhora. Encontrou a senhora a destruir aquilo e destruiu, e ele fazia com mais força, e a senhora destruía até que ele cansou-se e foi ter com o Cristão Moro e disse: eu fiz tantas patifarias, pá, eu queria tanto que tu morresses, eu queria tanto fazer isto tudo e não consegui, pá. Porquê é que eu não consegui, pá? Eu não consegui por causa de uma senhora e tal, não sei quantos. E ele disse: então essa senhora, pá, é Nossa Senhora, pá. E então pronto, deram um abraço, fizeram a capela, pá, e viveram felizes para sempre. E pronto. Opa, não sei se tem alguma dúvida, pá, sobre isto. A parte da geomorfologia, a parte... Nossa Senhora. Mas eu vou falar baixinho, me diz aqui. Porque é que, e há quanto tempo será que é possível, estas acácias começaram a proliferar pelo nosso território? Pois, sobrevivem aos incêndios. E isso faz parte da terceira, era a terceira parte, pá, que ficou meio explicada ali. Não foi nada, não? Não. Ainda bem que falou, porque senão também tinha esquecido. Ora bem, pá, os incêndios são como são. Aqui portanto, por aqui passaram os incêndios de 2017, que foram os incêndios, só para os colegas brasileiros, os portugueses todos nos lembramos bem demais, infelizmente, dos incêndios de 2017. Foram dois incêndios terríveis, porque, primeiro por fora da época, e às vezes a época não tem muito que ver, mas pronto, às vezes os meios de socorro, etc, são mais ativados em determinados períodos do que noutros e tal, e um aconteceu no final da primavera, 17 de junho, salvo erro, e outro aconteceu já no princípio do outono, 15 de outubro. E pronto, tiveram a ver com condições de tempo particulares, etc., mas sobretudo tem a ver com com este verde que está aqui à nossa volta, tem a ver com um pouco o estado de abandono progressivo da agricultura. Mesmo hoje vemos junto às casas praticamente já não há campos agrícolas, só há floresta. E esta floresta, entretanto, vai-se modificando. E que não é autóctone aqui agora? Não é autóctone, portanto aqui sobretudo os pinheiros já praticamente desapareceram, cada vez que arde os pinheiros morrem, os eucaliptos rebentam. Sim. E nas zonas marginais, as acácias começam a crescer, que são invasoras, vindas lá também das Austrálias em tempos, mas têm sofrido um avanço muito forte, eu diria, nos últimos 30 anos, e particularmente este incêndio de 2017, como foi muito intenso e ocupou, foram 500 mil hectares de área ardida nestes dois grandes incêndios e nos outros pequenos que houve durante o verão também. E se repararem, as acácias ocupam sempre as áreas marginais e os eucaliptos ficam os troncos velhos lá espetados no ar, mas eles rebentam. Posso-vos garantir que nada daquilo foi ressemeado. Ou seja, é a reconstituição quase natural que cria problemas, porque tanto as acácias como os eucaliptos são altamente inflamáveis. E, portanto, quando vier o próximo incêndio, que ele vai arder outra vez, e vamos ter as acácias a chegar-se mais um bocado para trás, os eucaliptos a continuar a arrebentar, etc. E é um problema. Mas é só para ficarem com a ideia que é o grande problema, o grande risco natural, que não é natural, até não é natural de aspecto nenhum, porque não é natural porque a floresta não é natural porque os incendiários, os inícios dos incêndios, ou seja, as ignições, raramente são naturais, e portanto, mas é a situação de risco que mais alarma as pessoas no nosso país, particularmente no interior. Mas essas florestas aqui nunca vão ter autocombustão, não é? Autocombustão não há.
e aquilo que as pessoas querem, pá, Então, que é a combustão por trovadas, trovadas secas, raios, etc. Há quem diga que existe, pá, há quem diga que não, mas quer dizer, a maior parte é incendiarismo puro. Não, por isso que eu digo, é difícil de se E por descuido, também há muitas coisas por descuido. natural para queimar. Nessa faixa de temperatura. Tá bom. Mas Posso dizer só uma pequena pode, acrescente, pá, diga. Em Portugal há um bocado o conceito de que o agricultor que viveu toda a vida de uma forma mais ou menos miserável ainda é um dos culpados do território não estar organizado nem limpo e um dos culpados dos incêndios. E nós sabemos, este território, este é um Portugal semi-profundo, mas lá para as minhas terras é muito mais profundo que aqui, embora esteja mais alto, mas é profundo. Sei que é mais profundo, se calhar. E eu costumo dizer que nós lá cultivamos aquilo que o resto do país já abandonou há muitos anos. Né? Andamos lá à volta das pedras a cultivar coisas. E, portanto, se esta gente do campo simples ainda é o culpado do território não estar minimamente organizado e estruturado, algo está menos bem. E um país que legisla multando também não é a grande forma de se organizar. Não é? Sim, o problema aqui, aliás, toda a gente diz isso, não é preciso ser. Toda a gente diz isso, isto é, atenção, não estou a tirar valor àquilo que acaba de dizer. Estou a dizer que há uma consciência geral de que nós não temos uma solução fácil para este problema. Porque, por exemplo, o sistema é mais ou menos o seguinte: nós temos que ter áreas limpas ao redor das casas, ao redor das estradas, ao redor das igrejas, etc. Essa para cá está. Não há problema, mas temos que ter tudo isto. Mas para ter tudo isto, as pessoas não conseguem fazer. Porque as pessoas estão idosas, as pessoas não têm força, as pessoas não têm meios, as pessoas não têm dinheiro e mais. Muitas destas pessoas aqui do território que nós hoje vamos atravessar estão imigradas no estrangeiro, para em França, na Suíça, no Luxemburgo, em Lisboa, a trabalhar, etc, etc. E eu agora vou contar a minha história, que a minha mulher não está cá, posso contar. Que é mais ou menos assim. Eu herdei uns terrenos, onde há uns pinheiros, uns eucaliptos e tal. Eu sei que tenho terrenos, mas não sei aonde. E as minhas filhas nem sabem, pá, que têm terrenos. E eu estou quase a ir embora. E, portanto, isto não sou só eu. São dezenas e dezenas e dezenas. O problema começa logo aí, no cadastro. Ninguém sabe. Senhora, nós aqui, sim, pronto, opa, é assim, o que é que você quer? Somos Mas claro. Tu sabe que tem, mas não é nem no cadastro. Não, eu sei que tenho e não sabia onde ele era aqui. Eu sei que tenho, aliás, eu não tenho praticamente nada, mas pronto. Eu sei que tenho e se quiser vou saber onde é que está. É isso que eu não, isso não há problema nenhum. Isso não há problema nenhum, normalmente encontras, mas quando uma pessoa encontra e quando uma pessoa quer ir buscar, e quando uma pessoa quer ir comprar, e quando uma pessoa quer negociar, e quando uma pessoa quer multar, e quando uma pessoa quer exigir, não está cá, não apanha. Não está. Não, isso é que não é, isso é que não acontece aqui. Aqui a nossa grilagem é só por conta do Estado, pá. Aqui não há grilos. Não há grilos. Mas ninguém quer, pá. Quem quer aquilo? Como não? Por que não? Não é, pá, eu estou a exagerar um bocadinho, pronto, estou a exagerar, não é ninguém quer, aliás, uma das dificuldades que existe normalmente, por exemplo, como é que isto se resolve, ou como é que isto já se tentou resolver? Vamos ver se eu consigo organizar isto. Como é que isto já se tentou resolver? Através, por exemplo, das célebres ZIFs, Zonas de Intervenção Florestal, etc. Nós chegamos aqui e dizemos, isto aqui... um quartel de bombeiros e mais meia dúzia de operacionais tratam desta zona. Mas aquele bocadito é de Manela, aquele bocadito é de Joaquim, aquele bocadito é do... Não aceito que isto se misture, não é? Eu quando estava na junta de freguesia, e, portanto... quando começou este dos GIF. E então, mas vai agora passar aqui, ocupa-me o meu terreno todo. Ou seja, vamos fazer uma limpeza de uns estradões de 20 ou 30 metros para uns aceiros. E dizia o outro, mas o meu depois fica lá no meio, não posso lá cultivar nem isto.
que nem aquilo, nem ter lá árvores, que era o que Portanto, ninguém quer, mas ninguém deixa. Até Depois, porque agora- a escala é muito pequena. A nossa escala é pequena. Agora, é o problema das pessoas que não podem. Se as pessoas não fizerem, as câmaras municipais têm que fazer, mas as câmaras municipais não têm meios, nem financeiros, nem humanos para poder fazer. Então fica assim. E posso dizer em primeira mão que, por exemplo, no município de Coimbra, já começou o verão e estão neste momento a trabalhar para, quando já não deviam estar a trabalhar nisso, estão a trabalhar a limpar a estrada, a limpar as beiras das estradas e as casas e não sei quantos, porque houve um alarme, pá, e só agora começaram a fazer isso. É difícil, pá, é muito difícil, pá, porque não há meios, mas pá, eu por mim está aviado, se não, podemos ir andando, talvez. Bem-vindos todos à Aldeia do Fajão. Nós estamos no topo da Serra do Açor, ou próximos disso. Esta é a aldeia mais alta. Esta rivaliza apenas com a Aigra Velha, qual é que está mais alta uma que a outra, mas estão na casa dos 800, entre os 800 e os 900 metros de altitude. Portanto, a Rede das Aldeias do Xisto é um projeto, eu vou chamar-lhe pelo nome, é um projeto de desenvolvimento sustentável de âmbito regional e que começou, vai nesta fase, numa quarta fase de investimentos, ou numa quarta fase do seu desenvolvimento. A primeira foi liderada pela CCDR Centro, no quadro do terceiro quadro comunitário de apoios, o QCA3, e no seguimento de uma iniciativa bem-sucedida que começou num quadro comunitário anterior a esse, que foi a iniciativa da Rede das Aldeias Históricas de Portugal. As aldeias de Xisto começaram, essa fase nós chamamos-lhe a fase da pedra. E a fase da pedra porque estava tudo por fazer. Porque era preciso dotar de infraestruturas básicas como saneamento, eletricidade. Havia aldeias, como é o caso do Fajão, que já tinham, que estavam um pouco à frente, mas havia aldeias como as Aigras, como as aldeias da Serra da Lousã e como outras aldeias, quer na parte ocidental, quer meridional, onde estava tudo por fazer. Portanto, nessa primeira fase houve investimentos de qualificação das infraestruturas e das redes, de alguma recuperação de imóveis com valor patrimonial ou com valor simbólico, cultural, histórico dentro destas aldeias, e chegou-se ao final desse ciclo, portanto, do ano 2001, 2002 até 2008, 2009, com cerca de 15 milhões de euros de investimento. Desse investimento, mais de 80% era investimento público. A partir de 2009, coincide também com a minha entrada na Rede das Aldeias Xisto, na ADAXtur, foi constituída uma agência para o desenvolvimento dessa rede de aldeias, para que fosse a parte privada, numa relação público-privado, e para serem, no fundo, os atores do próprio território, a tomarem nas mãos o destino deste projeto. Portanto, a partir daí, entramos na fase que nós chamamos a fase das dores. É a fase das dores de crescimento, onde era preciso alargar a oferta que tínhamos associada à rede. Nós acabámos a primeira fase com, vou chamar-lhe assim, um punhado ou dois de agentes privados como alojamento local, empresas de animação turística e alguns restaurantes enquadrados na rede. E nesses anos de 2009 a 2015, nós passámos para mais de uma centena de alojamentos, passámos a dispor de hotéis de 4 estrelas, de 5 estrelas, passámos no fundo a dispor de mais de uma dúzia de empresas de animação turística, e houve aqui de facto um salto e um crescimento que foi inequívoco. Isso obrigou-nos a nós também algumas dores para manter a coesão, porque quando as coisas crescem, normalmente torna-se difícil manter os agentes coesos. Portanto, essa fase das dores trouxe-nos para uma fase 3, que é uma fase mais imaterial. Nesta fase 2, deixa-me dizer-vos, mais que duplicámos o investimento, passou de 15 para mais de 30 milhões de euros de investimento, e em vez de 80% público e 20% privados, inverteu-se. Passou a ser 75% privado e 25% público, sendo que a parte pública investiu mesmo. Os privados é que passaram de 1 milhão para mais de 15 também. E, portanto, a seguir essa fase, entramos numa fase mais imaterial,
nesta fase já esta que eu me refiro é a do CREN, depois do QCA3 veio o CREN. Nesta fase do Portugal 2020, entramos numa fase onde os investimentos foram mais imateriais, mais em comunicação, mais em animação, mais até em inovação. E nós aí entramos numa fase a que nós chamamos a fase da marca, a fase da consolidação e da notoriedade. E, portanto, o que fizemos foi desenvolvemos um conjunto de ações com os nossos agentes para os manter coesos, mas também uma forma de pôr na mente das pessoas em Portugal e no estrangeiro esta noção de que Aldeias do Xisto é alguns no centro de Portugal. Hoje em dia quase não há ninguém que não conheça a marca, que não saiba que as Aldeias do Xisto é uma marca territorial associada ao turismo em espaço rural, ao turismo de aldeia, ao turismo de pegada mais baixa, de ritmo mais lento. E, portanto, o que fizemos, desenvolvemos uma série de projetos para ganhar notoriedade da marca, para afirmar a marca. A fase onde estamos agora é uma fase de transformação da notoriedade em negócio. E lançámos a primeira plataforma de reservas em todo o mundo, que é completamente desintermediada, onde cada parceiro tem uma carteira que é o seu NIB e que com a EasyPay pode, através deste site que está em 5 idiomas, vende para todo o mundo e vai por inteiro e integralmente para a sua carteira tudo o que é pago. A ADX Tour o que faz é coordenar e garantir que todas as compras que são feitas têm um serviço associado e que têm um serviço adequado e, portanto, fazem gestão, se quisermos, de dados, mas a relação económica ou financeira é sempre entre quem compra e diretamente com cada um dos clientes. Foi Prémio Nacional de Turismo na categoria Turismo em Rede em 2020, pelo BPI, Santander, Expresso, e, portanto, estamos agora na fase onde é preciso voltar a ganhar ganhar relevância nas comunidades. As comunidades têm que sentir que o valor do projeto... Se vuelve ao princípio. Volta-se ao princípio, de alguma forma. O valor do projeto já não é para uma rede de parceiros que trabalham no setor do turismo e áreas conexas, volta a haver mais qualidade de vida e mais, no fundo... Porque à medida que há melhores restaurantes, também os locais ganham com isso. Mas também há uma lógica de sentido de pertença, novamente, e de partilha e de integração de toda esta abordagem, que é o desafio com que estamos agora. Portanto, nós no Fajão, em cada aldeia há um tótem deste, isto é uma coisa fácil isto desaperta-se por cima, se esta parte se houver mais parceiros, isto tira-se e põe-se uma nova, o resto mantém-se igual. Aqui, isto remete-nos para o site da aldeia, diz quais são os pontos a visitar, em português e inglês, com uma estrutura mais ou menos da aldeia do que está aqui, onde é que estamos em Portugal e onde é que estamos dentro da rede. Então há uma grande concentração de aldeias na Serra da Lousã, ou na unidade de paisagem Serra da Lousã. Nós aqui estamos na unidade de paisagem Serra do Açor, que é mais inóspita, é mais pobre em termos de suporte à vida vegetal, em termos de sistema, de solo disponível para Suelos, todo. em termos de solos, são solos de xisto. O xisto é impermeável, por isso é que se usa nas coberturas. Como é impermeável, ele também gera solos finos, declives acentuados, a água que cai escorre com muita facilidade, vai-se embora e, portanto, a capacidade de suporte à vida é mais limitada do que nos aluviões, junto aos rios, etc. Portanto, nós aqui estamos em Serra, que é uma zona mais ou menos austera, e é aqui onde estamos. Aqui pelo meio passa o Rio Zezer, o canhão do Rio Zezer, é onde as aldeias são maiores e têm mais suporte à vida desde sempre, porque o sol é mais espesso, porque as aldeias guardam o sol para a agricultura, não se põe em cima dele, como agora se vai fazendo por aí afora. Uma aldeia não quer ser uma vila, nem quer ser uma cidade. Uma aldeia só quer persistir. E para persistir precisa de manter a cultura viva, a cultura da aldeia. Precisa ter um confronto físico diário com a natureza, com a agricultura, com a exploração agro-silvo-pastoril. Portanto, há toda uma relação viva entre as pessoas e o biótopo onde estão. Se ela se perde, são as aldeias que desaparecem, as aldeias morrem. É como o búzio. O búzio não é a casca, o búzio é o que está lá dentro e é a forma como vive. Portanto, explicado mais ou menos o que é a rede e em que ponto estamos, eu gostava de vos dar um outro sinal. Nós estamos num território que, se vocês olharem à volta, praticamente não há nada. Esta é uma das grandes aldeias deste território. Quer dizer que há uma demografia muito escassa, muito tenue, e há uma atividade económica muito fraca também. Isto, o olhar que nós colocamos sobre esta realidade, procura renovar o olhar dos outros também. Portanto, aquilo que parecia ser um problema, que é não há pessoas e não há atividade económica, se olharmos por outro prisma, também não há luz artificial, há pouca iluminação pública. Se há pouca iluminação pública, temos o céu disponível. O brilho do céu noturno vê-se com mais limpidez, com mais nitidez. Portanto, o que estamos a fazer, estamos a desenvolver um projeto que chamamos Dark Sky Aldeias do Xisto, e onde o Fajão, esta aldeia, vai
vai ser o epicentro desse projeto. Para ter uma noção, eu vou-vos pedir que me acompanhem aqui um bocadinho esta exposição que aqui está montada. Os que não estão a gostar, não estão a gostar do que eu estou a dizer. Esta é uma prática que nós temos vindo a aplicar ao longo dos anos. Há aqui uma regra, há aqui um triângulo, vou chamar-lhe assim, um triângulo daquilo que é teórico, é verdade, mas quando o pomos em prática percebemos que funciona, que é o chamado triângulo da capacidade institucional. Nós temos que juntar conhecimento aos nossos recursos e mobilizar a sociedade para aproveitar essa relação. Portanto, nós aquilo que fizemos foi, desafiámos, e é um trabalho antigo, é um trabalho que vem de trás, vem de longe, um trabalho com o Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, com a licenciatura de Design, onde trazemos os miúdos, os jovens, às vezes em 60, em grupos de 60, que dividimos em grupos de 6, 10, 12, dependendo dos temas. A cada um deles atribuímos um tema. Neste caso, neste ano foi, ou no ano de 2021, foi a viagem à luz das estrelas. Então desafiámos os grupos, no fundo, a pensarem sobre ideias, conceitos, que depois possam ser partilhados com todos e que são quase como as sementes que se podem lançar à terra e que podem germinar, podem resultar em projetos objetivos. Como exemplo, aqui o Ilustris, na verdade, é um lugar, é uma cadeira, um design de produto que é feita em Burel e que é rotativa em 360 graus para estarmos confortavelmente a olhar para o céu, para aquilo que queremos ver. Este é um reflexo, que é um plano de água que se faria... Vai bater, vai. O senhor quer trazer o autocarro para a capela? Eu vou dar-vos um outro exemplo. A cidade da Guarda, hoje em dia, nós temos que nos perguntar, a Guarda guarda o quê? Pois é. Pois é. Tem hidráulico. Mas o senhor também está... Distraiu-se à confiança. Talvez. Nossa capelinha de São Salvador, Nossa Senhora da Guia. A Nossa Senhora da Guia não é aqui, é lá embaixo. Lá embaixo, e essa aqui você... Esta é a igreja matriz do Feijão, chamamos-lhe assim, é a igreja principal. Então, guarda o quê? Olha, a Guarda antigamente guardava Portugal, guardava-nos de Espanha. Eu penso que agora guarda a mátria, guarda a cultura, a natureza, a água, guarda o feminino. Este proyecto, que es muy imaginativo, Sim? ¿es para los propios habitantes o para los que están aquí? É para toda a gente. Aqui não há distinção, é para toda a gente. Vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, este mapa, este Explore, este é um mapa que, em vez de nos mostrar as estradas e os caminhos, nos mostra os objetos simbólicos da cultura do lugar. O que é importante cá em baixo e no céu também, o que é que se pode ver no céu. Mas, no fundo, cada um destes projetos são projetos de, vou chamar de exploração, de conceito, Sim. de uma licenciatura em design, de miúdos, jovens com 19, 20 anos, Sim. da licenciatura em design. As mentes elásticas dos jovens nós temos que as vincular com o nosso território. Temos que os estimular a imaginar coisas a partir da nossa realidade. Vou-lhe dar um exemplo. Esta Beauvais, na verdade, é como os slides antigos, onde nós podemos procurar no céu onde é que encaixa aquilo que temos na mão, para perceber, ok, esta é a ursa maior. Sim. Onde é que está este objeto no céu? Para encaixar, começamos a relacionar-nos com o céu. Vou-lhe dar um outro exemplo, este Star Sight. São umas bengalas que permitem que... Tradicionais. Não, são tecnológicas, mas são bengalas onde a gente se pode apoiar, mas que emitem uma luz vermelha que não compromete o céu, pode desatarrachar e ter uma pilha, uma lanterna, portanto são formas de andar na noite com um bocadinho mais de segurança. Esta luminária, nós próprios já candidatámos, nós Pampilhosa da Serra, já candidatámos ao Promove o Futuro do Interior, que é um concurso que todos ouviram falar, da Fundação La Caixa, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, do BPI, e fizemos, no fundo, transformámos isto num projeto piloto, onde vamos fazer investigação laboratorial em Aveiro, na Universidade de Aveiro, depois vamos pegar esse protótipo e vamos replicá-lo em 12 unidades, vamos instalá-los numa aldeia, na aldeia
de Álvaro, vamos pôr fotómetros para perceber que o céu fica melhor e a luz funciona, e depois disso verificar, vamos escalar o projeto com uma pequena unidade produtiva aqui na Papilosa da Serra. Chamámos-lhe Celeste, luminária pública para a prevenção da poluição luminosa, e na verdade é um projeto piloto, mas o conceito, a semente, foram os alunos que pensaram nisso. Porque é que nós não vamos então fazer luminárias mais inteligentes, que têm uma intensidade de cor, uma orientação de luz mais para baixo? Por exemplo, estas luzes que estão aí a apontar para o céu, é o pior que há. Ela desperdiça a iluminação, porque polui o céu e não ilumina nada, porque nós temos que iluminar o sítio onde estamos a caminhar. Nos países mais desenvolvidos já não se iluminam as fachadas dos prédios. Nós cá ainda fazemos muito isso. Mas posso dizer que Portugal foi o país da União Europeia que mais cresceu em poluição luminosa ao longo dos últimos 10 anos. Sabe-se, por exemplo, que a luz desestrutura os ecossistemas. Qualquer pessoa que intervenha em rios, em linhas de água, não aproxima a luz das linhas de água, porque senão os insetos vão para as luzes, em vez de irem para o plano água, os peixes e todo o sistema biológico que está no rio deixa de ter que comer, começam, claro, há oportunidades para outros animais, para os morcegos e outros animais que vão ao pé das lâmpadas comer os insetos, mas o rio desorganiza-se. Todo o ecossistema é assim. Também já se sabe que, por exemplo, há estudos que demonstram que as enfermeiras nos Estados Unidos e na Alemanha e Inglaterra, as enfermeiras que fazem turnos, ou que fazem mais turnos, há níveis de incidência sobre alguns problemas de saúde que são modernos, ligados às neoplasias, ligados ao stress, à ansiedade, etc., que têm maior incidência nas pessoas que estão mais tempo sob luz artificial e que não regulam os círculos circadianos entre as horas de dormir e as relações com a natureza, do que nas outras pessoas. Em ratinhos isso é óbvio e já se faz com pessoas e também se demonstra que isso está a acontecer. Portanto, melhor luz é melhor qualidade de vida, é uma fatura mais barata. A Papilosa da Serra gasta quase 1 milhão de euros por ano em iluminação pública, é muito dinheiro. Uma eficiência de 20% ou 30% é muito dinheiro, em 20 municípios é muito mais dinheiro, portanto podemos iluminar melhor, gastar menos e equilibrar mais. E este é um projeto que já viu a vida, que já é, hoje em dia, é um projeto que está aprovado e está em curso e tem 200 mil euros de financiamento para desenvolver a tal luminária, replicá-la em 12, instalá-la, medir e verificar que funciona. Aqui os círios, portanto, são outras formas, são abrigos para se colocarem em alguns pontos para podermos andar à noite e ter um abrigo, porque à noite fica frio, pode ser necessário recolhermos a algum sítio, portanto, abrigos que sabem onde é que estão e quando as pessoas vêm, reservam e sabem onde é que os podem encontrar. Este é um projeto que eu gostava muito de eu concretizar também. É uma mochila, mas que se desdobra num saco cama e a mochila fica a fazer de cabeceira para podermos estar confortavelmente a olhar para o céu. Pode trazer a manta cá em cima, portanto, na verdade está aqui o exemplo. E eu continuo a dizer, são apenas projetos de conceito, que ainda não são projetos técnicos, não são ainda projetos de design de produto, mas depois do conceito ser válido e de alguém se interessar por ele, é que pode e deve fazer uma investigação que nos leva até aí. Este, na verdade, é aproveitar ruínas resultantes dos incêndios e encontrar formas leves de lhes pôr telhados translúcidos para poderem ser utilizadas também como spots, como sítios para olhar para o céu. Estamos a fazer uma bicicleta com a órbita que já faliu, uma bicicleta elétrica que já está nas mãos de outra entidade, uma bicicleta elétrica que chama-me Xisto, que é uma bicicleta, no fundo, adaptada a um território destes, mas que tem um sistema de alforjes que vão ser adequados a cada tipo de produto. Neste caso, para o astroturismo, tem que ser uma mala robusta, mas sobretudo que por dentro possa trazer máquinas fotográficas, objetivas, coisas que são sensíveis e que têm que estar devidamente acomodadas e, portanto, é desenvolvida só para esse efeito. Isto é uma espécie de planetário para as crianças, para os miúdos poderem mexer e sentirem as diferentes escalas do sistema solar e começarem, no fundo, também a poderem aprender como é que funciona, o que é a força da gravidade, qual é a relação proporcional entre os elementos que estão em cima da nossa cabeça e a Terra. E depois aqui voltamos um pouco ao mesmo, são os exploradores das estrelas, é uma oficina do céu, que é uma forma de construirmos um atrelado, vou chamar-lhe assim pelo nome, homologado pela Direção-Geral de Aviação, ou pelo IMT, para poder andar de forma segura, desenvolvido em contexto industrial, mas depois lá dentro as paredes podem abrir-se e fazer um estrado, e cada uma delas tem uma função, e tem um kit de instrumentos
que no fundo fazem daquela oficina quase as bibliotecas da Gulbenkian, que levavam os livros para os sítios onde não havia bibliotecas. Esta oficina pode levar a capacidade de observar o céu e de relacionarmos com o céu para o alto de uma serra ou para o pé de uma escola e, no fundo, criar essa cultura de temos que aprender a olhar para o céu para depois atuarmos na terra para valorizar essas condições. Portanto, em jeito de síntese, das aldeias do Xisto, o compromisso desde a fundação, desde o arranque do projeto até agora, tem 3 ou 4 aspectos-chave. Um é, nós temos que convocar o pensamento, o conhecimento, para atuar sobre os recursos próprios, os recursos endógenos que temos no nosso território e mobilizar a sociedade para isso. A outra é, o foco é a qualidade de vida das populações e até convocarmos olhares novos para, em cima daquilo que existe à nossa volta, podemos estimular empreendedorismo ou até, em alguns casos, até apenas autoestima, até esta noção de não estou aqui perdido no fim do mundo, há gente que vem de vários lados para ver a nossa terra e ver o que nós cá temos. E, portanto, é um trabalho inacabado e que não é possível acabar, é um trabalho que tem que persistir, tem que continuar a caminhar, o caminho faz-se caminhando, há uma atitude que tem que ser proativa, aqui ou em todo lado, nas aldeias ainda mais. Nós, até o simples ato de caminhar é um desequilíbrio voluntário. Estar quieto é mais difícil do que estar a andar, mas para andar temos que nos desequilibrar para a frente, para pôr o pé, para andarmos, porque se estivermos quietinhos, estamos em equilíbrio, mas nada acontece. Portanto, o desequilíbrio voluntário é importante, pôr-nos fora do espaço confortável também é importante, e aqui nos presentes há pessoas que conhecem bem a história das aldeias e que tiveram dela também um papel e sabem que isto que é verdade, que a coisa, depois de começar a andar, depois de vencer a inércia, torna-se mais fácil, digamos assim, mobilizar os intervenientes. Portanto, para já, se quiserem fazer alguma questão, estou ao vosso dispor. Se não quiserem fazer nenhuma questão... ¿Cómo afectó la pandemia a todo el conjunto de turismo de las aldeias? Olha, afetou, no princípio, quando toda a atividade económica associada ao turismo teve que fechar, afetou. Mas, por outro lado, veio-lhe dar um estatuto e uma reputação que outros territórios não têm, que esta é a baixa escala, é a demografia rarefeita, é o espírito comunitário. Nós aqui, quando se fala ou quando se falava em isolamento social ou em afastamento social, aqui as pessoas nunca foram muito de beijinhos e abraços. Sempre houve muita proximidade comunitária, espírito comunitário, mas sem muito toque, nunca foi preciso muito afastamento físico. Nós, à distância uns com os outros, se o vizinho não sai de casa, um dia, ao segundo dia vai-se lá bater à porta. Há espírito comunitário, mas não há assim muito contacto físico como há às vezes nas cidades. Há aqui um aspecto que eu aproveito para lhe dar conta. Há-se recolher o lixo? É assim. Não há alternativas, tem que ser. Há um aspecto que lhe quero dar conta. Os incêndios que houve aqui em 2017, que destruíram a paisagem, a floresta, mas talvez ainda um dano maior tenha sido um dano emocional e também reputacional. Porque quando as pessoas começam a perceber que o ciclo do fogo é mais rápido do que a rentabilidade do meu investimento, começam a pôr em causa investir aqui. Houve aqui um dano reputacional para este território que os incêndios trouxeram, de facto. E que, curiosamente, por estranho que pareça, a pandemia veio repor. Veio repor essa reputação positiva como território seguro. É inseguro para os incêndios, mas é um território seguro, neste caso, em que temos que estar socialmente afastados, porque passou a ser uma espécie de fuga, de reserva que o país tem para poder sair da cidade, dos apartamentos e vir para o ambiente calmo. Pregunto, em algo idílico para a cidade? É verdade. Sempre foi assim, mas trouxe mais força a isso. Posso lhe dizer que o melhor verão de sempre, em termos de negócio das aldeias de Xisto, foi o verão de 2020. 2020. Foi em plena pandemia, porque as pessoas não queriam sair para fora de Portugal, tinham que o turismo não é apenas um luxo ou um privilégio, é também um escape, é também quase que uma depuração. Nós, quando nos ligamos ao espaço natural, seja ao mar, seja à água interior, seja à natureza, nós também libertamos um pouco a nossa mente. Portanto, faz bem às pessoas o turismo.
E então tivemos o turismo interno em Portugal, houve muita procura. Nós chegámos a ter por dia 500 mil euros de pedidos de reservas. Claro que não conseguimos responder a isso, não tínhamos escala para isso, mas era uma coisa maluca, confesso-lhe, brutal. De Lisboa, de Madrid, Lisboa, Porto, Coimbra, Castelo Branco, de todo o lado, do Algarve, do Minho, turismo interno. Há alguma coisa de Espanha também, mas mais fronteiriço. Salamanca, Valladolid. más las aldeas históricas. É. Además la frontera tampoco estuvo abierta. Não esteve aberta a fronteira em algum período, mas no verão esteve. Mas foi sobretudo turismo interno. Está bem. E houve pessoas que ao virem para cá, em alguns casos não foi para alojamentos turísticos, vinham para casas de familiares, vinham para as suas próprias casas que estão cá, redescobriram o prazer e o gosto e até essa liberdade que estes territórios dão a cada um. Tivemos aqui, em alguns períodos, os netinhos com os avós em telescola ou em ensino à distância. Tivemos aqui, as aldeias estiveram com vida, com vibrantes. A baixa densidade. Completamente. Se duplicó, triplicó. Muito mais. Muito mais. E agora até há uma continuidade, vê-se que há casas a ser recuperadas, há pessoas a investir, um bocadinho com esta noção de isto é uma reserva que eu tenho e que é boa e que é bom ter. Mas eu não gosto muito do conceito de baixa densidade, por uma razão. Há baixa densidade rica e baixa densidade pobre. A baixa densidade pode não ser o melhor conceito. Talvez a qualidade de vida em territórios com pouca pressão demográfica, pouca, mas pode haver alta qualidade de vida, pode haver capacidade de gerar renda e rendimento com a floresta, até em última análise com a pastorícia, com projetos desta natureza. Nós aqui, há uma coisa que eu me esqueci de vos dizer. Existe aqui abaixo, numa aldeia que está por trás daquela serra, no vale a seguir, que é o Porto da Balsa, onde está instalado um observatório espacial, que é o PASO, o Observatório Espacial de Papéis da Serra. Começou com uma antena única, que era uma antena de 10 metros de diâmetro, uma parabólica com 10 metros de diâmetro, uma coisa grande, havia duas no mundo, uma no hemisfério sul, no Atacama, no Chile, que é sebejamente conhecido como um espaço para olharmos para o céu, para os astros, e naquela aldeia, no hemisfério norte, a mapearem a Via Láctea. E na altura ficámos todos perplexos, mas porquê aqui? Mas percebemos que tem níveis de contaminação lumínica ou luminosa, níveis de contaminação mas magnética também, eletromagnética, etc. Tem níveis de contaminação muito baixos em vários aspectos, em vários fatores, e portanto vieram ali instalar essa antena. Tem crescido aquele observatório, hoje em dia é o observatório mais completo que existe em Portugal continental. Já estão também, trabalham numa relação com a Ilha Terceira e com a Madeira e com o Funchal, que estão os nossos 3 grandes observatórios. Estão-se a trasladar e estão-se a desmontar equipamentos de observação das beiras das cidades, como no Porto, na Monta Virgem, mesmo o Exploratório de Coimbra também está a trabalhar connosco. Estão-se a desmontar e a concentrar nestes territórios, precisamente porque já há tanta contaminação luminosa, eletromagnética, de ondas rádio, etc., que estão-se a recolher os observatórios para este tipo de sítios. Hoje em dia, o que é que se faz ali? Estão-se a monitorizar os satélites geoestacionários, que são satélites que andam à velocidade da Terra e, portanto, estão sempre como se fosse o mesmo sítio face ao planeta. E esses satélites, naturalmente, existem já muito lixo orbital. Nós sempre fizemos assim, quando vamos para os oceanos, contaminamos os oceanos, vamos para a Terra, contaminamos a Terra. Agora também já temos o espaço com o lixo orbital. E o lixo orbital tem tendência a acumular-se. Então agora aqui também há outro tipo de tecnologias que estão a mapear esses satélites e dão-lhe instruções para eles subirem ou descerem para se desviarem do lixo orbital. Conseguem-se encontrar parafusos e coisas destas a 30 ou 40 mil quilómetros daqui e perceber se ele está em rota de colisão ou não e dar instruções a esses satélites para eles se desviarem. Um parafuso, como um dedo, se andar a 30 ou 40 mil km por hora, se bate num satélite, pode dar cabo dele e pode comprometer aspectos estratégicos aqui para a Terra, nas comunicações, telecomunicações, na gestão das previsões meteorológicas e por aí fora. Portanto, há uma série de dados brutal que é recolhida aqui. Aqui no Fajão vamos instalar agora, vamos acolher uma empresa que é a Atelar, que é uma empresa que gera aquele observatório, mas que no fundo quer transformar a quantidade brutal de dados que aquilo gera
em dados de previsão meteorológica, em dados úteis para a gestão do território, porventura até começar a imaginar formas de levantamento cadastral a partir do céu, também já que olhamos para o céu podemos olhar também do céu para a terra. Portanto, há um conjunto de atividades a acontecer que nos tais territórios de baixa densidade têm a vantagem que nos territórios que são de grande carga já perderam e já não têm. Portanto, podemos pensar, no deserto é bom para olhar para o céu. Não é. Há uma acumulação tão grande de calor diurno que à noite, quando é libertado, perturba as moléculas do ar e aquilo tudo não fica como está. Podemos pensar, na República Centro-Africana é bom para irmos olhar para o céu. É bom, mas não é seguro para andar com equipamentos caros connosco. Uma boa máquina fotográfica, uma boa objetiva destas pode custar milhares de euros. Portanto, juntar uma qualidade de oferta turística, a segurança do usufruto do território, com condições reconhecidas pela Fundação Starlight, que ali naquele primeiro painel, a Fundação Starlight, que é uma fundação que foi desenvolvida no quadro da Unesco, que está sediada no Instituto Astronómico das Canárias, certifica territórios por este mundo fora, sobretudo na Península Ibérica, ou com mais incidência na Península Ibérica, Máxima calidad ambiental. que tenham este estatuto. De observación del cielo. Sim. Máxima calidad. Máxima qualidade, sim. O céu, se nós olharmos para o céu aqui à noite, vemos muito mais coisas do que vemos se estivermos no Fundão ou se estivermos em Coimbra. Porque se tivermos uma luz aqui e outra atrás, nós não vemos a luz de trás porque está aqui uma à frente. Portanto, quando não há luzes na Terra, vemos mais céu. E o céu deve ser à vista desarmada, para nós o contemplarmos de forma adequada. Só depois disso, só depois de o conhecermos à vista desarmada, é que devemos pôr uns binóculos, ou um pequeno telescópio, e depois ir para telescópios de maior alcance. Porque senão estamos a olhar lá para os confios do firmamento e não vemos o que está em cima da cabeça. E, portanto, há aqui caminhos novos que nós estamos decididos a trilhar e que devemos de conseguir fazer. E cada vez que damos um passo em direção ao horizonte, ele afasta-se um bocadinho para lá também, mas quando olhamos para trás, vemos que já caminhamos. E o objetivo é continuar a caminhada. Muy bien. Obrigado. Nada, obrigado eu. Obrigado a vocês. Tenía una pregunta sobre la edificación de las casas, si tiene alguna norma para mantener el cisto y para que... Existem os chamados planos da aldeia, estão em fase de ser revisitados agora, mas o plano da aldeia não é um instrumento de ordenamento com força de lei, é um instrumento estratégico, onde no plano da aldeia define quais são os imóveis com valor patrimonial, histórico, arquitetónico, com maior valor patrimonial, histórico ou arquitetónico, e aquilo que é a expectativa de progresso do crescimento da aldeia ou do desenvolvimento da aldeia, definindo uma paleta de materiais, de técnicas, que depois são as câmaras municipais que têm que ter sensibilidade para, quando chega um projeto, um pedido de licenciamento, avaliar se de acordo com o plano da aldeia faz ou não faz sentido. Mas continua a ser uma coisa que havia de progredir, por exemplo, a aldeia histórica já não é assim, já tem regulamento com força de lei. Pero muy cívico, ¿no? Muy cívico, não tem força de lei. Não tem força de lei. É estratégico, se quiser. Estratégico. Isso. La casa faz al hombre, el hombre faz la casa. Sim. Dice un arquitecto del Parque de Montesiño. Mas é boa, essa é boa. Para educar a los habitantes en volúmenes, en formas y en materiales. Volver a las raíces. Sim, sim. Bem-vindos mais uma vez. Já há 15 anos que não gastado a falar comunicar sempre. Pronto, a ideia, como isto ao fim e ao cabo é uma confirmação da diversidade aqui da região centro, das tais pluralidades de alta densidade ou de baixa densidade, nós aqui estávamos a esperar em lavatórios, mas depois voltaremos lá à tarde, sem problema nenhum. E aqui foi um pouco, vamos aqui a um pequeno almoço rápido, mas que, contudo, são práticas.
São práticas porque nós vamos entrar aqui no equipamento que foi do primeiro quarto militar de apoio, onde toda a gente queria fazer polis esportivos, não sei o que mais, aqui havia uma feira, então resolveram arranjar uma palpa, uma feira lá para mim. O povo diz, não, na feira o nosso teto é o azul do céu. Mas aqui diziam a Europa, que na altura já estava a controlar, fazer aqui um sítio para enfeirar aqui dentro. Isso não resultou. E então ficou uma nada durante... Maná de Europa. Ficou, exato, ficou o segundo e o terceiro quarto militar ficaram com nada. Seja como for aqui dentro, hoje está uma grande multinacional e temos 600 engenheiros informáticos, para vocês verem o que é que se passa. Portanto, nós agora vamos aqui ver estas alterações. Nós aqui não fizemos zonas periurbanas a nível do trabalho. O trabalho está no centro. Portanto, aqui foi a grande... Não fizemos zonas de trabalho fora das periferias ou das periferias. Trouxemos o valor de trabalho aqui para o centro. E é outro tipo de desporto. Também tentaram fazer o desporto, mas também não. Temos uma equipa só na primeira divisão.